Muito bem. Vamos voltar então agora para aquele exemplo lá do Tarra, da companhia ReadyMix. Tá? A gente já transformou o nosso modelo numa forma padrão. Vamos ver como é que a gente consegue resolver isso aqui então. Tá? Então, eu preciso determinar uma solução para esse sistema de equações que maximize essa função aqui em cima. Tá? Bom, esse sistema de equações aqui, eu tenho 4 equações e 6 variáveis, tá? Então eu tenho infinitas soluções. Infinitas soluções. Né? Eu quero uma solução onde essa função aqui de lucro, z igual a 5x1 mais 4x2, seja o máximo possível. Tá? Então vai ser um trabalho de busca. Tá? Como é que eu faço para procurar dentro dessas infinitas soluções uma solução onde eu tenha o lucro máximo? Tá? É isso que eu quero. Então eu tenho uma infinidade de formas de produzir essa liga, uma infinidade. Eu quero aquela forma ou uma forma onde o lucro seja o maior possível. Tá? Como é que a gente faz isso? Bom, uma forma simples que a gente aprendeu em álgebra linear é a gente reduzir esse sistema para ele ficar quadradinho. Tá? Então, se eu anular, se eu zerar duas variáveis e deixar só 4, tá? Eu vou ter um sistema 4 por 4, 4 equações, 4 variáveis, e fica fácil de resolver um sistema quadradinho. Tá? A pergunta é, quais dessas variáveis que eu vou anular? Então, eu tenho várias opções possíveis. Tá? Nesse caso aqui eu tenho 6 variáveis, 4 equações, então eu tenho combinações de 6, 4 a 4 possíveis opções. Né? Nesse caso aqui, 15. Né? Exatamente 15 opções, que são as combinações dessas 6 variáveis 4 a 4. Tá? Então, eu posso investigar todas elas se eu quiser. Tá? Uma forma, aqui, um exemplo, né, seria fazer x5 igual a x6 é igual a 0. Então, essas últimas duas variáveis aqui eu anulo, deixo só essas 4 primeiras, eu vou ter esse sisteminha aqui ó, de equações. Né? Que é fácil de resolver. x2 é igual a 2, substituo x2 igual a 2 aqui em cima, eu obtenho x1, né? Tendo x1 e x2, aqui eu consigo obter o x4 e aqui em cima eu consigo obter o x3 e fica facinho. Tem isso aqui, ó, x1 é igual a 1, x2 é igual a 2, x3 é igual a 10 e x4 é igual a 1. Se eu substituir x1 é igual a 1 e x2 é igual a 2 aqui em cima na função de lucro, na função objetivo, eu tenho um lucro igual a 13. Tá? Bom, essa é uma possibilidade. Tá? Será que essa é a melhor solução? Tá? E essa solução é viável. Tá? Por que ela é viável? Porque as duas variáveis, quer dizer, as 4 variáveis, né, são positivas. Eu preciso ter todas elas positivas. São todas positivas, todas maiores ou iguais a 0. Então eu posso trabalhar com essa solução. Tá? O que eu não posso ter é nenhuma variável negativa. Tá? Então lembrem da nossa forma padrão. Nenhuma variável pode ser negativa. Tá? Bom, então a gente teria aqui um algoritmo, né? Determinar todas as soluções viáveis, anulando duas variáveis, né? E escolher a solução que gera o maior valor de z. Tá? Bom, vocês devem estar perguntando, ô professor, mas eu não tenho só 15 soluções, né? Eu tenho infinitas. Tá? Por que eu vou procurar só dentro dessas 15 possibilidades? A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, voltando lá à nossa forma padrão, bonitinho, tá? Eu tenho um sistema ax igual a b com m equações e n variáveis. Eu sempre vou ter aqui m menor do que n, porque eu vou ter sempre variáveis de folga. Tá? Então, pela álgebra linear,
tá? Eu tenho que esse sistema de equações ele tem solução se o posto de A é igual a M. Tá? Ou seja, se eu conseguir um conjunto de M colunas linearmente independentes, tá? Eu consigo resolver esse sistema aqui. Tá? Então eu posso escolher M colunas dessas N, tá? Eu sempre vou ter um sistema mais largo, né? Então dessa quantidade grande de variáveis, eu vou pegar um bloquinho, um sistema quadradinho, zero o resto, e essas M colunas, se elas forem Li, eu formo então o que eu chamo de base para esse sistema e resolvo. Tá? Então eu vou dividir esse sistema numa partição. Tá? Eu tenho essas duas partições que eu vou chamar de B e de N, a partição base e a partição não base. Tá? Então esse sistema ele vai ficar assim, ó, tá? Ax é igual a B, vai ficar dividido em um conjunto de variáveis que eu vou chamar de variáveis básicas, xb, tá? Que vai ser multiplicado por uma matriz quadradinha, e o resto das variáveis que eu vou chamar de variáveis não básicas, tá? Que eu vou zerar, igual isso a b. Tá? Então aqui eu tenho os vetores que vão... O vetor de variáveis que vai ser determinado, que eu chamo de variáveis básicas, e as minhas variáveis não básicas que vão ser zeradas. Tá? Existe uma solução para isso aqui, tá? Se B for não singular. Tá? Se eu conseguir inverter essa base B, essa matriz quadrada B, se ela for inversível, né? Se eu conseguir fazer B elevado a menos 1, eu tenho então uma base para R na dimensão n. Tá bom? Então consigo resolver isso se eu tiver essa condição. Né? E aí eu resolvo a equação assim, ó, tá? Xn zero, então eu ignoro essa parte aqui de cima, essa parte n vezes xn eu ignoro. Eu vou ter então b vezes xb igual a bzinho, e portanto xb é igual a inversa de b vezes bzinho, e resolvo o sistema, calculo então os valores de b. Tá? Esse vetor b aqui, ó, tá? Se ele for todo maior ou igual a zero, eu chamo essa solução básica então de solução básica viável. Tá? Então, a princípio, tá? Só multiplicando a inversa de b vezes bzinho, eu posso ter valores negativos ali. Tá certo? Posso ter valores negativos. Se todos eles forem positivos, se eu der essa sorte, né, então eu consigo produzir uma solução que, além de matematicamente correta, ela também é viável, ela também soluciona o meu problema. Tá? Lembrando que eu não posso ter valores negativos. Tá? Bom, o número máximo de soluções básicas que eu tenho é isso, combinação de n e m a m. Tá? A gente já viu isso um pouco antes. Né? Então, combinação de m a m me dá o número de possíveis soluções básicas, o número máximo, né, de possíveis soluções básicas que eu tenho. Tá? Então, aqui tem um exemplo. Olha só, eu tenho um sisteminha bem pequenininho, maximizar essa função objetivo aqui, sujeito a duas equações só, né, variáveis positivas. Colocando aqui no nosso formato padrão, eu tenho a inserção de duas variáveis de folga. Então eu vou ter um sisteminha com duas equações, 4 variáveis. E eu tenho então essa matriz A, tá? Formado por esses vetores coluna aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Está aqui. Tá? Vetor Bzinho está aqui. E o meu sistema está todo aqui. Tá? E as 4 variáveis. Tá? Se eu plotar isso aqui dentro do plano, tá? Vocês viram lá a solução gráfica, né? Plotando isso aqui, eu vou ter esse gráfico bonitinho aqui. Tá? Esse trapézio que forma o meu espaço de soluções viáveis.
Tá? Então, as minhas soluções viáveis estão aqui. Tá certo? Muito bem. O número máximo de soluções básicas que eu tenho é combinação de 4, 2 a 2, que é 6. Tá? Então, eu tenho, no máximo, 6 possíveis soluções básicas. Tá? Quais são essas soluções básicas? Vamos dar uma olhada? Tá? Vamos ver todas as partições possíveis que a gente pode ter desse sisteminha bem pequenininho. Tá? Então, como o sistema tem só duas equações, tá? Eu preciso produzir partições quadradas. Se eu tenho só duas equações, as minhas partições quadradas vão sempre ser 2 por 2. Tá? Então, daquelas 4 variáveis, tá? eu vou sempre pegar combinações de 2 em 2. Eu vou ter duas variáveis, duas equações, eu vou sempre produzir matrizes quadradas 2 por 2. Tá? Uma opção é pegar uma base com A1 e A2, x1 e x2, tá? Seria essa matrizinha quadrada aqui. Tá? 0 as variáveis de folga, tá? E eu consigo então resolver o meu problema zerando isso aqui, tá? Vou produzir esse sisteminha aqui bem simplesinho, x2 é igual a 3, substituindo aqui em cima eu vou ter o x1 igual a 3 também, tá? Que corresponde, ó, x1 igual a 3, x2 igual a 3, corresponde a esse ponto Q aqui, ó, tá? O ponto Q. Tá? Então, nesse ponto Q, eu tenho o valor da função objetivo, x1 mais 2x2 é igual a 9. Tá? Essa é a melhor solução? Bom, não sei. Lembra que eu tenho infinitas soluções. Tá? Qualquer ponto aqui dentro dessa área também é solução. Tá? Mas eu quero resolver aqui de uma forma mais fácil. Tá? A gente usando a álgebra linear e pegando só as combinações das bases.